Olá, boa noite. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária contestou hoje as informações repassadas pela empresa Humanizare, responsável pela segurança interna do Centro de Detenção Provisória Masculino na BR-174, de onde escaparam 39 presos na última segunda-feira. Uma das constatações da empresa terceirizada foi referente à superlotação do CDP. Porém, a SEAP garante que a empresa recebe pelo excedente de presos, o que não justificaria o número reduzido de agentes. Esta manhã, o governador José Mello também cobrou da Secretaria de Segurança Pública um plano para ampliar o número de policiais militares na segurança externa do presídio. Em 2016, o sistema prisional do Estado deu sinais de alerta. Em apenas 5 meses, foram encontrados 6 túneis que poderiam resultar em fugas em massa. O último deles não foi descoberto a tempo e, nesta segunda-feira, 39 detentos do Centro de Detenção Provisória de Manaus conseguiram fugir. Assim que tomou conhecimento da fuga, o titular da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado fez cobranças diretas à empresa responsável pela gestão interna do presídio. Para ele, a revista e contagem dos presos não foi realizada. Como que um túnel escavado em 4 dias e a terra é colocada em cima das camas, dentro da cela, e ninguém vê? Se todo dia os agentes têm a obrigação de abrir a cela, de contar os presos, de revistar a cela, no final do dia contar os presos, colocar na cela e trancar a cela. Indagado por jornalistas esta manhã sobre a situação do sistema prisional do Estado, o governador José Mello culpou a superlotação dos presídios e disse que isso é uma realidade nacional. Nós temos um sistema de segurança pública onde se inclui as penitenciárias. Esse sistema ele tem funcionado e tem colocado dentro das penitenciárias uma quantidade incomum de presos, né? Mais do que dobramos em 2 anos de atividade. Portanto, isso provoca dentro das penitenciárias um problema muito sério. Nenhum responsável da empresa Humanizare, contratada para fazer a gestão das unidades prisionais da capital, gravou entrevista. Mas em uma nota de esclarecimento divulgada à imprensa na tarde desta terça-feira, alega que entende as necessidades do Estado em abrigar mais detentos, mas alerta que a superlotação dos presídios aumenta potencialmente os riscos de ocorrência e que o CDP estaria operando com quase 3 vezes a capacidade da unidade. O secretário da SEAP reconhece o problema, mas garante que a empresa recebe pelo excedente. Ele recebe por todos os presos que estão lá. O contrato foi licitado para X número, que seja o que eu digo ou o que ele diz, para X número, tem o dobro. Eles recebem por esse excedente, entendeu? Eles recebem por esse excedente. Agora me pergunta quantos agentes a mais eles colocam, quantos médicos a mais eles colocam, quantos enfermeiros a mais eles colocam, quantos psicólogos a mais eles colocam? Nenhum. Nessa manhã, depois de passar parte da noite negociando a rendição de detentos que fizeram um motim no Centro de Detenção Provisória de Manaus, Pedro Florencio diz que chegou a colocar o cargo à disposição do governador. O cargo de secretário é do governador, foi ele que me convidou. Eu só deixei ele à vontade, o governador está aí já à vontade. Porque em outros eventos de fuga e rebelião eles trocaram os secretários aqui, né? Não é uma questão de entregar o cargo. O secretário Florencio é um excelente secretário. Ele está dando um tom de humanização à questão penitenciária, que é uma coisa muito séria. Ele está fazendo a parte dele, o esforço dele diante da crise. Não esqueçam que lá também tem uma crise instalada, não só de superlotação de presos, mas também tem uma crise instalada pela falta adequada de recursos que está atingindo todos os setores do nosso Estado. Depois da indicação de que outro motivo para o sucesso na fuga dos 39 detentos do CDP foi o baixo contingente de policiais e militares nas muralhas e guaritas do presídio, o governador disse que ordenou à Secretaria de Segurança Pública do Estado que o policiamento fosse reforçado no local, mas sem descobrir outros setores da sociedade. Nós vamos agora aprimorar o sistema, colocar mais policiamento nos pontos estratégicos para, enfim, tentarmos evitar no futuro. E determinamos, como é de praxe, a abertura do inquérito para estabelecer, naturalmente, as responsabilidades em relação a isso aí, como manda a lei.
E a rebelião no Centro de Detenção Provisória Masculino, iniciada no fim da tarde de ontem, só terminou após quase 6 horas de negociação, comandada pela Polícia Militar. Após muita tensão, os 4 reféns foram liberados sem ferimentos. A rebelião começou no fim da tarde de ontem e se estendeu até a madrugada de hoje no pavilhão de triagem do complexo penitenciário Anísio Jobim, na capital amazonense. Gritos e muita fumaça vinham de dentro do presídio. As negociações foram comandadas pelo batalhão de choque, que tiveram reforço do grupo de inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas. A todo instante, policiais militares entravam no CDP em viaturas ou a pé. Bombeiros e o grupamento de manuseio de artefatos explosivos também foram chamados para reforçar a segurança do presídio. Eu vim falar com os familiares aqui só para tranquilizá-los, no sentido de dizer o seguinte, que somente essa parte da frente aqui da cadeia é que nesse momento virou. Nem o pavilhão 1, 2, 3, 4, 5, 6 não tem problema lá ainda. O tumulto foi motivado por uma disputa interna entre detentos de facções criminosas rivais. Acuados e com ameaças de mortes, 5 detentos renderam 3 agentes penitenciários e uma enfermeira. Um dos reféns era a filha deste homem, a enfermeira de 24 anos, que trabalha no presídio desde 2014. Ela teria sido rendida quando fazia curativo em um dos detentos. Para ameaçar os reféns, os rebelados usaram objetos cortantes da própria enfermaria e produtos inflamáveis. Pelo amor de Deus, papai, mande a imprensa para cá. Eu estou aqui para ficar no lugar dela, entendeu? Eu só quero que a minha filha tenha. Eu só tenho essa filha. Então, eu queria ficar no lugar dela. Segundo a SEAP, a única exigência dos rebelados era a transferência deles para presídios federais, longe dos rivais que pertencem a uma facção criminosa que domina o tráfico de drogas na região. O que eles queriam era sair de uma situação aí de isolamento e serem transferidos para Boa Vista, né? Parte disso aí foi atendido aí através da negociação com a Secretaria Penitenciária lá de Roraima, e 5 deles serão transferidos. Após quase 6 horas de negociações, os rebelados se renderam e entregaram os reféns. Apesar do tumulto, ninguém ficou ferido. Esses mesmos internos fizeram algo parecido alguns dias atrás no Compage para ser transferido cá para o CDP. E agora fizeram novamente pedindo transferência daqui, se sentindo ameaçados aqui. E 2 homens que integram o grupo de 39 presos que fugiu do CDP na última segunda-feira foram recapturados hoje pela Polícia Civil na zona oeste da capital após uma denúncia anônima. Wanderson Fabrício da Silva de Lima, de 23 anos, e Bruno Coelho Costa, de 22, estavam em uma casa no bairro Campos Sales e com eles também foram apreendidas porções de drogas. De acordo com a polícia, Bruno já foi preso pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado ao tentar invadir a casa de um desembargador também na Zona Oeste. Na mesma ação, 2 foragidos do regime semiaberto que respondem por roubo também foram presos. Todos retornam agora para o sistema prisional. Um vigilante que trabalhava em uma empresa que presta serviços para a Infraero foi morto a tiros na zona centro-oeste da capital. O carro da vítima, levado pelos bandidos, acabou incendiado. O corpo do vigilante Antônio de Almeida Pinto Júnior, de 40 anos, foi encontrado nessa guarita da Infraero, nas proximidades do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Segundo a Polícia Civil, o vigilante foi morto com 6 tiros enquanto trabalhava e teve o carro roubado. A polícia informou também que 2 homens são os autores do crime. Não foi possível identificá-los. A dupla ainda ateou fogo no veículo do vigilante em um loteamento que fica próximo ao aeroporto. As chamas foram controladas por moradores do local onde o carro foi abandonado. A Delegacia de Homicídios e Sequestros já investiga o caso e busca pela identificação dos 2 suspeitos. A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de envolvimento em pelo menos 6 homicídios na capital, todos motivados pelo tráfico de drogas. De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Mohamed Bashir Júnior, de 28 anos, seria
pistoleiro de uma quadrilha e ainda tinha ligação com ex-membros de uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios. Na casa dele, a polícia ainda apreendeu uma pistola, munições, drogas e documento falso. O suspeito que negou os crimes será encaminhado à cadeia pública.